Olá, meus amigos, minhas amigas. Chegou a hora do nosso encontro diário. Eu recomendo que todos vocês gastem, ou melhor, invistam meia hora do seu dia para pensar fora da caixa. E o tema de hoje é um tema muito importante: intuição. Você acredita ou não? Muitas pessoas não acreditam na intuição. E isto mostra o panorama mundial aonde as pessoas cada vez mais se desconectam do todo. Porque é importante esse conhecimento. O conhecimento que o uno é igual ao todo permite uma comunicação cósmica da sua glândula pineal com a consciência cósmica. Podemos chamar consciência cósmica de Deus ou então do Criador. O importante é você estar conectado com o pensamento que dá a ordem ao universo, que forma a palavra cosmo do grego, que significa exatamente ordem. Mas qual é a importância de você acreditar na sua própria intuição? Porque a sua intuição é como se fosse a palavra do Criador para que você tome os rumos certos da sua vida, para que você encontre coisas belas, grandes e boas, e para que você tenha sucesso na prosperidade, nos laços afetivos ajustados, para que você tenha sucesso na sua saúde e no seu poder, no poder mental. Mas existe um elemento, vocês devem se lembrar, quem assistiu a live de ontem, que existem três patamares de inteligência humana. O patamar mais ligado ao plano físico é a inteligência instintiva, que vem do instinto. E essa inteligência é quem controla praticamente todos os seus órgãos do corpo. E também existem algumas ações instintivas que nós temos. Por exemplo, uma pessoa que está com ansiedade pode querer comer bastante. Isso faz parte do instinto. Como você não controla a sua inteligência instintiva, você precisa usar as outras duas inteligências para você poder manter a saúde do próprio corpo. O segundo patamar da inteligência é a inteligência racional. Aquela inteligência que advém do seu plano astral e plano mental, que é o conjunto do corpo psíquico. Essa inteligência, que é a inteligência psíquica, a inteligência racional, ela em partes é importante para que o homem tenha a racionalidade. No entanto, ela também pode ser um grande bloqueio para o terceiro patamar da inteligência, que é a inteligência intuitiva, que é a intuição. E a intuição é a comunicação, é a centelha divina fazendo-se presente dentro da sua vida. Mas calma aí. Qual que é o poder dessa intuição? E por que a inteligência racional bloqueia a intuição da sua vida? Vamos analisar um pouco mais. A primeira pergunta que eu faria para você é: para você usar a intuição, você precisa descobrir quem você é. Muitas pessoas perguntam: quem é Deus? Outras pessoas perguntam: existem seres extraterrestres? Mas antes de responder essas duas perguntas, de quem é Deus e se existem seres extraterrestres, anjos, querubins, arcanjos, que são todos seres extraterrestres, nós precisaríamos, antes de mais nada, o homem precisa descobrir quem ele é. E a capacidade humana só se torna completa quando ele usa as três inteligências: a instintiva, a racional e a intuitiva. Um professor, na época da Guerra Fria, lá na União Soviética, ele chegou numa classe com alunos em torno de 12 anos, né?
Naquela época, na União Soviética, o aluno começava a estudar nas escolas públicas com 6 anos. Portanto, já com 6 anos de doutrina marxista, doutrina comunista, socialista, quando o professor chegou na classe e perguntou quem é Deus, ou melhor, perguntou, vocês acreditam em Deus? A classe ficou totalmente em silêncio. E aí todo mundo começou a murmurar. Aí finalmente levantou o líder da classe, né, o representante da classe, o que coordena a classe, e falou, professor, para nós, Deus é o ópio do povo. Nós não acreditamos em Deus. Ou seja, 6 anos de doutrina marxista, 6 anos de doutrina comunista, socialista, tirou Deus daquelas crianças. Ou seja, a inteligência racional que forma a mente coletiva, naquela época, a União Soviética, fez com que todas aquelas crianças deixassem de ter a oportunidade de acreditar em um ser superior, um ser que traz a inteligência intuitiva. Esse mesmo professor, tempos depois, ele migrou-se para a Itália. E ao chegar na Itália, numa classe da mesma idade, 12 anos, ele perguntou para aquelas crianças, e a Itália é um dos países mais religiosos, né? Pelo menos era naquela época, hoje já não é tanto, tinham muitos católicos. Aí o professor perguntou na classe, vocês acreditam em Deus? Automaticamente todas as crianças levantaram as mãos. Por quê? Porque para elas era inconcebível as crianças, aquela população, não acreditar em Deus. E a pergunta que eu faço, quem está certo e quem está errado? Porque na verdade, se existe céu e inferno, significa que todas aquelas crianças que não acreditam em Deus da União Soviética seriam condenadas ao inferno? Não. E nem significa que todas aquelas crianças que foram dogmatizadas, doutrinadas pela igreja, pelo catolicismo, também, né? Por quê? Porque tanto de um lado como de outro, houve o quê? Uma doutrinação ideológica que bloqueou, de certa maneira, a inteligência racional. De um lado, crianças que acreditam em Deus, mas um Deus que talvez seja um Deus externo, um Deus que não é permitido ele se comunicar direto com Deus e que você precisa utilizar os instrumentos religiosos, templos, precisa utilizar a igreja para se comunicar com Deus. E do outro lado, um grupo de pessoas totalmente afastadas desse conhecimento. O que eu quero dizer para vocês? Para construir um mundo bem melhor, é preciso mudar o nosso modo de pensar. Porque para saber como utilizar a intuição, o primeiro passo é você mudar a sua visão de Deus. Por que mudar a visão de Deus? Porque é preciso você reconhecer que Deus não é um ser externo, e sim um ser que está dentro de si, que é a centelha divina, e que se comunica com você através da intuição. Isso é fundamental para que você possa compreender como construir um mundo bem melhor. E mais, é preciso perceber, porque é da maneira como você percebe o mundo que você vai conseguir chegar a essa intuição. Jesus Cristo diz em uma das suas passagens, se vocês não se tornarem como as crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. O que é o reino dos céus? Para Buda, o reino dos céus é o nirvana. Ou seja, é a capacidade de você ser comandado pela intuição e não pela racionalidade humana. Porque a racionalidade humana te leva ao medo, te leva às preocupações,
te leva à depressão, te leva à ansiedade. Por quê? Conforme a mente coletiva que é imposta na sua vida, você perde a sua capacidade de se tornar um co-criador. Buda, quando atinge o estado de iluminação, ele admite que ele passa a ser um co-criador, um Deus conosco, um Deus que está dentro dele. O mesmo acontece com Jesus, após passar 40 dias e 40 noites no deserto e após ser tentado, ele descobre o reino dos céus, que é esse reino de toda potencialidade, onde a nossa única comunicação com esse reino é pela intuição. É por isso que Pitágoras pedia para que seus discípulos passassem longos anos em silêncio, para que através do estado sutil da mente, os seus discípulos pudessem adquirir a intuição. Agora, como mudar isso na nossa vida? Nós estamos passando por um período de muita reflexão, inclusive astrologicamente, né? Existem muitos fatores que fazem com que a gente comece a ficar pensando, porque nós estamos numa fase de medo. O que será que vai acontecer com a humanidade? A nossa juventude está sem propósito. A nossa juventude está com medo, porque qual é o significado da vida para esses seres que agora estão entrando na vida adulta e muitas vezes nem trabalho tem mais para eles? Como que nós podemos, por exemplo, deixar que uma inteligência artificial criada por algoritmos da racionalidade humana comece a controlar os humanos, comece a dar ordem para os humanos? Nós não podemos deixar que o mundo perca a sua conexão, a sua integração com o cosmos. Todos nós já sabemos que existem 3 níveis evolutivos na humanidade. A inteligência instintiva foi um dos principais fatores para o desenvolvimento do nível físico da humanidade, ou seja, da materialidade, da concretude. O plano físico é quem controla os nossos 5 sentidos. E a inteligência instintiva é exatamente para que a gente possa utilizar os 5 sentidos e experimentar o nosso mundo concreto. Mas o segundo patamar de evolução da humanidade foi exatamente o desenvolvimento do nível psíquico, que é a nossa inteligência racional, quando nós começamos a utilizar o nosso corpo bioenergético, ou como os espíritas dizem, o perispírito, o duplo energético da física. O fato do humano começar a utilizar a inteligência racional foi fundamental para que nós pudéssemos criar toda a ciência que nós temos. Mas não basta ficar na ciência, porque a ciência ela não irá conseguir descobrir tudo. Por exemplo, todos nós falamos da teoria do Big Bang e por muito tempo a ciência admitiu que a origem do universo está exatamente no Big Bang. Só que ultimamente os cientistas já começam a reconhecer que a origem do universo não foi o Big Bang. Percebam, a ciência, por mais que ela tenta atingir esta intuição, ela, por ter necessidade de provar por experimentos, por cálculos matemáticos, por pesquisa, ela usa somente a inteligência racional. Por isso, uma teoria como essa do Big Bang começa a ser desmontada. E se eu chegasse para vocês e falasse que a cosmologia, ou seja, a origem do universo, ela foi feita por técnicas de membranas cósmicas? Não me pergunte o que é membrana cósmica, porque ainda nós precisamos trabalhar muitos outros temas para atingir esse conhecimento das membranas cósmicas. Mas isso nem se passa ainda na cabeça dos cientistas. E se eu disser para você que a mesma constituição da origem do universo, que foi através dessas membranas cósmicas, é a mesma membrana que você tem
dentro da sua glândula pineal. É lógico que a ciência nem imagina o que é isso, mas isso vem da intuição. Isso faz com que o ser humano tenha a possibilidade de um dia descobrir o que são as membranas cósmicas. Graças a essa membrana cósmica, acontece um fator muito importante na nossa vida. Por quê? Essa membrana cósmica, ela não só capta a energia cósmica, onde tem conhecimentos, onde tem a sabedoria divina, onde traz os conceitos da centelha divina, que faz com que você se torne o uno igual ao todo, mas essas membranas cósmicas também têm a capacidade de criar uma grande rede energética, uma grande rede cristalina, uma grande rede da biosfera, que faz com que um grupo de humanos se juntem para desenvolver determinados conhecimentos. Eu vou citar um exemplo para você entender isso. Quando você usa a glândula pineal, através de ações como uma oração, ou através do pensamento positivo, quando você passa essa energia, por exemplo, imagine que uma pessoa está no hospital, está doente, e aí um grupo de pessoas se reúnem e começam a orar, começam a mandar energia para essa pessoa que está no hospital. Essa pessoa conecta a sua membrana cósmica que está na glândula pineal às demais, a todas essas pessoas que estão em oração por ela. E o que acontece? Cada ser, ao mandar as ondas magnéticas de pensamento positivo, manda uma pequena porção da sua energia, mas se somado a todos que estão nesta oração, automaticamente aquela pessoa, mesmo estando inconsciente, ela começa a perceber mudanças no seu estado de saúde. É por isso que eu sempre insisto, se você quiser mudar a sua vida, você precisa começar a compreender algo fundamental. É dando que se recebe. Portanto, que tal você dedicar parte do seu tempo, sei lá 1 minuto, 2 minutos, lembrar daquelas pessoas que estão doentes dentro da sua família. E olha, nós estamos vivendo um momento de muitas doenças da humanidade. Quantas pessoas estão passando por doenças psicossomáticas? Cada vez mais a gente vê a nossa juventude em depressão. Nós estamos vendo cada vez mais um número de jovens que estão tirando a própria vida. Cabe a nós, que temos esse conhecimento da intuição, que nós sabemos que nós podemos se comunicar com a centelha divina, mandar energia positiva. E mais do que isso, a gente começar a mudar o nosso modo de pensar. Porque o mundo lá externo, ele fala que não, que o mundo está entrando em crise, que nós iremos ter uma grande crise financeira, que nós iremos passar por momentos de muitas guerras. O poder cultural faz com que você tenha medo. E quanto mais pessoas começam a emitir ondas negativas através dessa membrana cósmica que nós temos na glândula pineal, quanto mais pessoas começam a gerar essa energia negativa, mais isso acontece. Lembre-se, o plano mental e o seu plano astral é quem constrói a realidade. E para você mudar o seu modo de pensar, é preciso que você utilize a terceira inteligência, que é a inteligência intuitiva. Isso muda tudo. Isso muda porque nós vamos construir um mundo bem melhor. Mas só ficarão nesse mundo bem melhor aquelas pessoas que começarem a aumentar a sua inteligência intuitiva. E para isso é preciso você mudar o seu modo de pensar. Ontem ainda nós falamos da utilização da técnica da criatividade, da colaboração e da compaixão, como uma técnica para você aumentar essa inteligência intuitiva. Eu vou citar um exemplo muito simples. Imagine que você está com dificuldade na sua vida profissional.
O primeiro passo para você mudar a sua realidade é você passar a ter consciência que é preciso criar coisas novas. A criatividade da sua vida profissional vai te impulsionar, vai gerar aquilo que nós podemos chamar de criança interior, que é o entusiasmo por aquilo que se está criando. Sabe aquele amor que um pai, uma mãe tem para o seu filho? É esse mesmo amor que você tem que fazer na sua vida profissional, utilizando a criatividade. Mas não basta isso. Aquilo que você criar tem que ter alguma coisa que possa contribuir para que o mundo se torne bem melhor. E é o que nós chamamos de colaboração. Mas não basta isso ainda. É preciso ter paixão por aquilo que você faz. O que nós poderíamos chamar de compaixão. É a mesma coisa que você integrar aquilo que você está criando a si próprio. É como se você estivesse inserindo um alimento dentro do corpo. A partir do momento que você come alguma coisa, aquilo passa a estar integrado com você. Aquilo que você cria precisa estar integrado com você. E é essa integração que nós podemos chamar a abertura dos canais para que você tenha a inteligência intuitiva. Por exemplo, existem muitas pessoas, muitos jovens inclusive, passando por momentos de depressão. É lógico, existe um problema neural e isso tem que ser tratado com os médicos. Eu não estou falando para você simplesmente deixar de se tratar com os médicos, com as neurociências, com os psiquiatras, mas um dos principais elementos da inteligência natural, que é a inteligência também intuitiva, é você permitir com que aquela pessoa comece a criar algo novo. A criatividade permitirá que aquela pessoa adquira um propósito. E o melhor remédio para você vencer a depressão é exatamente você ter um propósito. Quando uma pessoa cria algo e ela passa a colaborar com o universo, automaticamente ela acaba se apaixonando por aquilo. E aí o que vai acontecer? Naturalmente, a sua inteligência, que é racional, que provoca aqueles estados melancólicos, que provoca os estados coléricos, ou seja, a ira, que provoca aquela passividade, aquelas pessoas que parece que não têm vida, verdadeiros zumbis, automaticamente as pessoas passam a ter uma expansão da sua consciência. E quando ela começa a expandir a consciência, quando ela começa a abrir a sua inteligência intuitiva, naturalmente ela passa a colaborar, porque ela se sente integrada com o universo. Enquanto ela não estiver integrada, ela vai ter aquele sentimento de solidão, porque ela não encontra sentido para a sua vida. Isto é dar compaixão. Isto é trazer a inteligência intuitiva para a sua vida. Portanto, a pergunta se a inteligência intuitiva, se a intuição é essa inteira divina, sim, está correta essa pergunta. E se você acredita ou não na sua intuição, também é importante que você acredite em tudo aquilo que vem pela intuição. Porque alguma coisa está querendo ser comunicada a você. E se você acredita ou não, aí que está a grande diferença de pessoas que têm sorte na vida e outras pessoas que dizem que têm azar. Sorte ou azar? Eu não acredito nem na sorte e nem no azar. Eu acredito no merecimento. E o merecimento, ele nasce exatamente quando você reconhece humildemente que você precisa ter sempre uma inspiração que vem do além. Eu gosto muito de usar um exemplo, porque para construir um mundo bem melhor, é preciso você pensar fora da caixa. A caixa, vamos imaginar que você tenha uma caixa. Essa caixa é o seu corpo. Esta caixa é a inteligência instintiva, é o seu instinto. Essa caixa pode estar fechada.
E dentro ela pode estar até vazia ou está cheia de tranqueira dentro dessa caixa, cheia de lixo mental. Quando você está dentro desta caixa, lotada de lixo mental, ou então vazia, ou seja, sem sentido aquela caixa, essa energia que está dentro da caixa fechada é a energia da sua inteligência racional. E aonde está a inteligência intuitiva? Está fora. Então para pensar. A caixa, ela é infinitamente pequena diante do cosmos. A energia que está dentro dela, que é a sua energia, que é a sua inteligência racional, é muito pequena, é muito limitada. Mas quando você abre a caixa e entra a luz dentro da caixa, você está permitindo que a inteligência intuitiva entre na sua vida. Olha só as dimensões. Enquanto a maioria das pessoas ficam presos em uma caixinha, quando você abre a inteligência intuitiva, quando você abre a intuição, você abre espaço para se tornar uno com o todo. Portanto, o maior exercício que nós temos que fazer hoje na nossa vida é começar a dar espaço para a intuição. E para você dar espaço para a intuição, comece utilizando técnicas avançadas que as grandes mentes trouxeram para a humanidade. Porque todos nós temos essa antena que se conecta ao cosmos. E a técnica avançada é você exatamente utilizar a sua intuição através da criatividade, da colaboração e da compaixão. Mas existem outros 2 Cs ainda que nós iremos falar na próxima live, no próximo vídeo que eu estou gravando. Inclusive gostaria de comunicar a todos que nós passaremos a gravar o vídeo, não fazer em lives. Por quê? Porque muitas vezes a conexão está com problema, então nós temos que melhorar ainda um pouco mais a conexão. Então por isso, ontem quem assistiu a live viu que nós tivemos que regravar. Então nós vamos começar a gravar os vídeos e publicar, se possível, todo o início da noite, sempre meia hora. Se você gostou desse vídeo, só para lembrar, amanhã nós iremos falar dos outros 2 Cs. Nós já falamos de 3 Cs: criatividade, colaboração e compaixão. Agora nós vamos falar da contemplação e da completude humana. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, faça perguntas. Amanhã irei poder responder a todas as perguntas. Também curta essa gravação. Se você ainda não é inscrito no Instagram, se inscreva ou participe também do grupo do Facebook, nosso grupo Metacosmo. Inscreva-se também no nosso canal do YouTube. Porque nosso único propósito é fazer com que você expanda a sua consciência, desperte a sua consciência e utilize a inteligência natural. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor, e assim é. Muito obrigado.